Amém. Irmãos, eu estou muito nervosa. Nunca teve testemunho para tanta gente. Mas a minha história com Deus, ela é bem longa, ela é bem comprida. Eu vou resumir o máximo para vocês. Eu pedi tanto a Deus, eu passei a noite sem dormir, eu fui dormir 3 horas da manhã, Senhor, como é que eu vou subir lá e vou falar para tanta gente? E pedia para que Deus me mostrasse uma palavra para vocês. E hoje, de manhã, quando eu acordei, eu amanheci o dia com essa palavra. E pela primeira vez eu disse, o Espírito Santo falou comigo. Então, João capítulo 8, versículo 28 ao 36. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E então é isso, irmão. Eu fui libertada, eu conheci a palavra. E a palavra me libertou. A verdade me libertou. Mas eu vivi no pecado. Eu fui escrava do pecado, eu fui escrava do mundo. E eu sei bem o que é isso. E a minha história com Jesus começou aos 11 anos de idade. Eu fiquei paralítica. E todo o diagnóstico do médico era que eu nunca mais iria andar porque eu tinha paralisia infantil. Eu passei 6 meses andando nos braços do meu pai, porque naquela época não tinha cadeira de roda. E então meu pai disse, seja o que Deus quiser. Minha mãe, muito ingênua, acreditava muito na família, nas irmãs. E as irmãs, minhas tias, eram todas espíritas, né? E eu vivi essa maldição. Eu nunca havia sofrido tanto na minha vida como após eu ter voltado a andar. Eu voltei a andar após 6 meses. Deus, Ele fez uma obra na minha vida, me fez um livramento, e eu voltei a andar contrariando todos os médicos. Quando eles me viam andando, eles diziam para meu pai, é um milagre. E eu, criança, não entendia de nada. E minha mãe e minha tia disse, leva ela lá para um centro de macumba que ela vai ficar boa. E minha mãe me levou e começou essa missão. Todos os meses, irmãos, eu ia para um centro lá de um cara lá, um tal de pai de santo, que fazia uma roda com pólvora, me colocava dentro e tocava fogo. E eu dentro. Agora você imagina uma criança de 11 anos, o susto que eu tinha. Eu chorava, eu gritava, eu implorava, eu pedia para parar. Cortava os meus braços de gilete em cruz e picava vela em meus braços, quente. E eu chorava. E eu dizia, minha mãe, isso não é certo. E minha mãe, eu não vou ficar boa com isso. Eu ficava apavorada. Quando chegava aquela data de ir, eu já começava a chorar. Até que Deus, Ele sempre envia anjos para nos salvar, para nos ajudar. E Ele, na minha vida, Ele enviou muitos. E nessa época Ele enviou um médico chamado Genesi Ramos, que eu acho que alguns aqui, os mais velhos como eu, conhecem. E minha mãe me levou lá, que eu não estava ficando boa. E aí ele falou assim para ela, o que você está fazendo com seus filhos? Porque além de mim tinha mais 2 que eram esquizofrênicos, e naquela época nós não sabíamos disso, não sabíamos o que era esquizofrenia. E ele dizia que nós tínhamos corrente para trabalhar e tínhamos que cortar essas correntes, e para cortar essas correntes tinha que ser dessa maneira. Então o doutor Genesi disse umas coisas lá com minha mãe, fez ela chorar, abriu os olhos dela e fez ela ver que aquilo não estava certo. Colocou meus irmãos em uma clínica para doente mental e foi cuidar de mim com medicação, e eu fiquei boa. Mas quando a gente fica boa, quando a gente está no bem bom, a gente esquece de Deus. E era isso que acontecia comigo na minha casa.
Nós esquecíamos que Deus havia feito um milagre na minha vida, né? E aí, minha mãe era católica, fervorosa. Ela não ia desses dias que para a igreja, mas rezava em casa, tinha várias estátuas, e ela colocava a gente perto da igreja. Agora você vai à procissão, vai descalço, pagar a promessa que você andou. E quando eu estava lá andando, eu dizia, não, isso aqui não tem lugar não. Eu me aperreava, eu dizia, mãe, andar descalço na terra aqui, não vou não. Aí eu já sei, gente, eu sempre fui aquela adolescente, pior adolescente que você possa imaginar. Colocar sapo nas blusas das minhas primas, porque não me levava para o circo. Caatinga, calango, entendeu? E aí eu dizia, gente, Deus não me quer no céu não, eu sou o cão. Minha mãe me dizendo que eu sou o cão, porque minha mãe não usava palavras de maldição. E como eu não sabia, também não sei, minhas filhas. Muitas e muitas vezes. Hoje eu sei o que eu fiz, o mal que eu fiz a elas, mas eu vim saber através delas. Minhas filhas foi quem deram exemplos, irmãos. Dentro de casa, minhas filhas foi quem começaram a dar um exemplo e a dizer, minha mãe, você está errada. Não é assim que a coisa funciona. Minha mãe, a senhora tem que falar coisas boas. Palavras têm poder. Se a senhora me diz uma coisa ruim, vai acontecer. E eu comecei a ter medo de acontecer algo de ruim com elas. E foi assim, irmãos, que eu conheci um primo que me mandaram lá confessar com o padre, né? Aí eu disse, eu que vou contar meus pecados para esse padre? Ele disse, vai dizer tudo à minha mãe quando chegar em casa. Vou não. Aí ele disse, deixa de ser besta. Tu mente para ela. Diz que confessou. Cheguei em casa. Foi à igreja, sim, fui. Foi à procissão, fui. Confessou, confessei. Qual foi a sua penitência? 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 2 Crentes Pai. Como? Tua irmã foi 30, tu só foi 10. Minha filha, eu não peco não. Tá bom, eu vou conversar com o padre José. E agora? Estou ferrada. Não, mãe, preciso ir lá não, que o padre José disse que vem aqui conversar com a senhora. Quer saber por que a senhora não está indo na igreja? Aí minha mãe também já ficou com medo, né? E era assim. Aí meu primo foi e disse, olha, tu não conta teus pecados para ele não. Tu vai lá no pé de uma árvore, na roça, no cruzeiro, e conta teus pecados para Deus. E ele te perdoa. E aí tu pode voltar a fazer tudo de novo. Eu digo, opa, é comigo mesmo. Já sei. Aí cheguei lá e digo, do meu jeito todo, eu conversei com Deus. Eu cheguei lá e falei, Deus, me ajoelhei e falei, Deus, olha, eu sinto muito, eu pequei, mas eu vou te dizer, se o senhor também visse aqueles biscoitos que minha mãe fez, o senhor também pecava. Porque Deus, olha, estava tão gostoso. E ela disse que eu não podia comer, que eu tinha que jejuar, que era Semana Santa. Mas o senhor sabe, as tripas estavam roncando e eu não resisti. Senhor, eu fui lá e peguei escondido dela os biscoitos e comi. Então, Senhor, eu pequei, eu roubei os biscoitos. Eu sei que é pecado, porque ela não deixou eu pegar escondido. Ah, Senhor, também aquele dia que eu peguei o calango e coloquei na blusa da minha prima, ela saiu nua correndo. O senhor sabe que a tentação foi grande. Ela não quis me levar para o circo, eu me vinguei. E agora está pago. Eu não estou, esse pecado já o senhor já me perdoou, eu posso ir lá, botar outro calanguinho nela. Era assim que eu conversava com Deus. Do meu jeito, né? E aí, quando foi em 2010, 2002, estou mentindo, o meu irmão foi assassinado. E então tiraram a vida dele com 29 anos e eu falei, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso com meu irmão? Em consequência da morte do meu irmão, 5 meses depois minha mãe veio a falecer, infartou. E aí, com 5 meses, minha mãe morreu dia 9 de dezembro, dia 9 de janeiro, meu pai trouxe outra mulher para morar dentro de casa. E aí pegou uma briga feia com meu pai, e ele morreu sem falar comigo. E a coisa ficou feia, porque os meus irmãos queriam fazer de tudo para ficar com tudo que era dele. E ele começou a fazer uma greve de fome. Ele pegou uma pneumonia e morreu. A minha dor era tão grande, mas era tão grande, irmãs e irmãos. Parecia que tinha 2 mãos apertando o meu peito e ele ia explodir o meu coração para fora. E eu fui tão egoísta que eu não via a dor do meu pai, eu não via a dor das minhas irmãs, eu só via a minha dor. Só quem sofria era eu. Só eu gostava deles. Eu não via mais nada ao meu redor. E aí meus irmãos começaram a ameaçar o meu marido de morte, ameaçar
da primeira família, porque meu pai, todo mundo aqui, a maioria conhece, tinha 4 famílias. Nós éramos a segunda. E a coisa começou a ficar feia e eu comecei a entrar em depressão. Mas eu entrei numa depressão tão profunda, irmãos, que eu não conhecia minhas filhas, eu não conhecia meu marido, eu não conhecia minhas irmãs. Eu desmaiava na escola. Eu chegava na prefeitura, eu sentava e não lembrava mais quem eu era, não sabia onde eu morava. E os meus alunos me conheciam, todo mundo me conhecia, me levavam para casa. E aí, eu saí daqui com uma crise muito grande. E aí Deus falou assim: filha, você ainda não vai ser dessa vez não. Eu tenho um propósito na tua vida. E mandou mais uma vez um anjo para me salvar. E eu cheguei em Arco Verde com uma crise tão grande. Eu falei tanto sintoma de doença que o médico olhou para mim e falou assim: você está com malária, está com dengue, está com HIV, você tem nada disso, minha filha. Aí eu falo: quantos anos a senhora tem? 35. E era assim, ó: 35, eu vou morrer. Não, minha filha, você não vai morrer não, vai criar vergonha na cara. Aí falou para o meu marido: tu tem quantos filhos? 5. A caçula tem quantos anos? Tem meses, doutor. Tem 4 meses. Ele falou: minha filha, olha para o meu marido e diz: quando ela estiver assim, suja toda a roupa que tiver em casa, põe ela no tanque para lavar. Quando ela não tiver roupas, jogaria ela na casa, põe ela para varrer. Põe uma pia de prato para essa mulher lavar o que está faltando na vida dele. A Deus, teu pai morreu, tua mãe morreu, teu irmão morreu, ninguém vai trazer o que falta. Ninguém, só Deus pode fazer isso no dia do juízo final. Você agora tem que fazer o quê? Procura uma igreja, vai orar, busca Deus, porque esse vazio que está aí no teu coração, ele vai ser preenchido. Irmãos, eu tomava 8 tipos de remédio diferente para dormir, não dormia. Meu marido perdeu o emprego, minha irmã perdeu o emprego, meu marido perdeu roça de melancia por minha causa. E ele chegou para mim e disse: toma esse remédio aqui durante 30 dias e volta aqui. Se você não dormir, eu te mato, garanto. Aí eu voltei com 30 dias, 6 horas da noite, irmãs, eu tomava o remédio, dormia, acordava no outro dia, 11 horas do dia. Aí quando eu cheguei, ela falou: ô doutor, que remédio santo, eu quero outro vídeo. Ele falou assim: você dormiu? Muito bem. Sabe o que foi que você dormiu? Não. Complexo B, minha filha. Doutor, eu não acredito não. Vitamina. Vai criar vergonha, dona Cícera? Porque meu primeiro nome é Cícera, né? Vai criar vergonha, dona Cícera. Vai para casa e se voltar aqui eu te interno numa clínica de doido, tu nunca mais sai. Cheguei em casa, peguei a mochila de remédio que era desse tamanho, toquei fogo. E a partir de hoje, Deus, eu não tomo mais esse remédio. Fiz uma fogueira. E aí, gente, eu fiquei boa. E novamente eu esqueci de Deus. Esqueci de Deus e toquei minha vida, não é? E aí veio o quê? Em 2011, quando eu cheguei da escola à tarde, tinha uma enfermeira me esperando com isso aqui na mão, irmãos. Está aqui a prova. Aí ela falou para mim: Silvia, você está com câncer no colo do útero. Desnique 3, passando para o quarto é terminal, não tem salvação. Vai para o médico que ainda vai dar tempo de fazer alguma coisa, pelo menos tomar remédio para as dores. Cheguei no médico e falou: tem remédio para comprar o caixão? Falei: não, mas meu marido, deixa a dívida para o meu marido, ele paga. Aí ela falou assim: não, olha, não é a doença que vai te matar, é a quimioterapia, a radioterapia, porque a tua imunidade imunológica está muito baixa. E na primeira você vai se embora. Eu disse: tá bom, doutor, mas eu não vou morrer não. Quem vai morrer é o Senhor. E eu ainda venho aqui dizer para o Senhor que eu estou boa. Deus vai me salvar. Mas desci correndo que nem uma doida, chorando, e meu marido com um carro atrás de mim. Você entra aqui, sua doida. Vamos lá procurar outro médico. Bom, aí foi feito, gente, eu não tinha condições, eu tinha que fazer uma cirurgia, foi feito. Deus coloca muitos anjos na vida da gente, como eu já falei. Estou me repetindo aqui, mas é necessário, porque Deus colocou mais 3 anjos na minha vida. Fizeram uma rifa e conseguiram o dinheiro dos remédios e conseguiram o dinheiro da cirurgia, que foi graças a Deus em Brasília, todo mundo conhece, e nega, né, Alice, junto com minhas irmãs, fizeram uma rifa para mim, conseguiram, eu fiz a cirurgia, e toda vez que eu voltava lá, eles tiravam um pedaço do meu útero. Eu não sei como é que eu ainda tenho, o que é que eu tenho aqui dentro ainda, porque toda vez que eu vou, eles tiram um pedaço. Aí foi pronto: olha, minha filha, se realmente a biópsia der positivo, tu tá lascada, né?
doutor Hélio falou para mim, bom, seja o que Deus quiser, mas como eu não tenho condições de me tratar, eu já sei, vou comprar veneno de rato e vou me matar. E não falei nada para ninguém. Não falei nada para ninguém em casa. Tudo isso porque eu vivia lá no pecado. Eu não acreditava em Deus, eu duvidava dele toda hora. E ele diz aqui, se você viver no pecado, você é escravo. Você é escravo do pecado. E eu era. E eu era porque todo instante, por mais que Deus fizesse milagres na minha vida, eu estava lá duvidando dele. E nós somos assim. E minha filha dizia para mim, minha mãe, a senhora vá buscar Deus, vá pelo amor, e não pela dor, porque não é bom não. Eu fui pela dor e é ruim. E irmãos, foi a minha redenção, foi essas filhas que eu tenho, foi minha sorte, foi Deus enviar elas. Deus fez primeiro um milagre na vida delas, depois na minha. E para encerrar, eu comecei a pedir a Deus todos os dias, Senhor, me mostre um jeito, ou eu me mato, ou eu fico, Senhor, e ver minha família agonizando junto comigo. E aí um dia eu vinha na van de seu Zé Cabeçote, e aí entrou um rapaz, e ele falou para mim, ele entrou assim, eu vinha com meu marido vinha dormindo, e ele vinha conversando comigo, e eu nunca falei para ninguém, porque eu sei que esse homem ele não existe. Com certeza ele é um anjo, foi um anjo, que mais um que Deus enviou na minha vida. Ele falou assim, o que você está pensando não tem salvação, se você fizer, não tem salvação, só quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Ele te deu a vida, ele pode tirar, você jamais pode fazer isso. Aí eu olhei para ele assustada, aí falei assim, quem foi que contou para você? Ele disse, olha, vamos ler aqui comigo a Bíblia. Aí leu a passagem lá da Bíblia para mim, mas eu não prestei muita atenção. Eu estava agoniada, só pensando em chegar em casa e me matar. E ele veio conversando comigo, até chegar ali no Poço Verde. E quando chegou no Poço Verde, o seu Zé parou para descer as pessoas. E aí ele desceu. Ele desceu e eu olhei assim. Aí perguntei para seu Zé, você conhece aquele homem que desceu da van? E seu Zé falou, que homem? Eu falei, seu Zé, o homem que desceu agora. Eu disse, não desceu ninguém, só desceu uma mulher, estava ali comigo. Aí eu disse, Senhor, obrigada pelo sinal e pela luz que tu me deste. Agora eu já sei, eu não vou morrer. Desse câncer não, pode ser de outra coisa, mas desse eu não vou morrer não. Cheguei em casa, eu acho que eu queria colocar ele numa moldura, mas na época não pensei nisso. Guardei ele e fui para o médico, fiz a cirurgia, fiz o tratamento. E quando veio a última biópsia, ele falou, dona Cícera, a senhora sabe que a senhora estava com NIC3, é fase terminal. Sei. O senhor está dizendo que eu vou morrer? Eu disse, não, dona Cícera, eu não sei como te dar essa notícia. Eu só digo para a senhora uma coisa, agradece a Deus, porque Ele fez um milagre na tua vida. Aqui, você não tem câncer. O teu útero está limpo igual de uma criança. E me mostrou no computador tudo rosadinho, que lá antes estava uma ferida enorme, gigante, né? E eu não sabia se ria, se chorava, se abraçava o médico, ou corria para abraçar o meu marido lá fora. Me ajoelhei e agradeci a Deus. Fiquei boa e esqueci de Deus mais uma vez. E aí, os problemas, as provações, eu não posso me estender muito, irmãos, porque é muita coisa. Deus fez muito mais milagre, teve muitos mais livramentos que Deus fez na minha vida. Mas quando Ele diz aqui, conheceis a verdade te libertarás, eu conheci a verdade. Eu dizia, agora em 2019, eu disse, Senhor, eu vi a menina, vamos para o culto, mãe, não vou não. Ela dizia uma coisa, dizia, mãe, ele fez isso na minha igreja, falso profeta, não vou. Mãe, pelo amor de Deus, vamos para o culto, eu não vou não. Aí no dia que eu vim, eu falei assim, Senhor, eu vejo essa alegria, essa felicidade dos meus irmãos. O pastor aqui falando, ele estava falando para mim, Deus estava mandando um recado para mim.
A Alessandra falava, era Deus usando ela, mandando recado para mim. Kaline falando, Deus mandando recado para mim. E eu fiquei agoniada, porque eu não conseguia sentir a presença de Deus. Senhor, no dia que eu senti essa alegria, essa presença, que o Senhor tocar no meu coração, eu vou, Senhor. Eu vou atender o teu chamado. Eu não quero brincar de ser crente, eu quero ser crente de verdade. Porque vir aqui na frente e levantar a mão é fácil. Agora você permanecer crente e fazer, praticar as coisas de Deus, irmão, é difícil. E aí eu cheguei aqui, Milena em casa começou, buscar ao Senhor enquanto é tempo. Isaías, o tempo todo. Eu ia na cozinha, ela ia atrás de mim, irmãos. Buscar ao Senhor enquanto é tempo, pode achar. Milena, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Vamos buscar ao Senhor o dia todo. E aí eu vim. E quando eu cheguei aqui, Kaline falou, não passe por essa porta sem antes aceitar Jesus. Eu disse, ela está falando comigo. Aí o irmão Moisés começou a falar e eu fui passando um filme na minha cabeça. Desde o início da minha vida, de pequena. Aí outro dia o irmão Esdras falando aqui que havia festa no céu. Mas será que havia mesmo quando eu me aceitava Jesus? Eu digo, é para mim. É para mim, para eu aceitar Jesus só quando eu senti mesmo para ver festa no céu de verdade, me arrepender dos meus pecados. E aí Osiete começou a cantar um louvor e eu comecei a chorar ali, me derramar, irmãos. Eu chorei tanto. Aí eu dizia, Milena, eu vou lá para frente, eu vou agora. Milena fazia, se acalma que a senhora não conhece a palavra. Espera o pastor fazer o apelo. Milena, sai da minha frente. Eu vou, mãe, pelo amor de Deus. Ô mulher, calma, espera. Não, menina, deixa eu ir. Não, mãe. Mas o Espírito Santo me empurrava. Eu senti uma emoção tão grande, tão forte, que não tem palavras para explicar, não tem. Eu estou falando aqui e eu estou sentindo ela agora. Eu sentia queimar o meu peito. Eu sentia. E o pastor começou a cantar, que sei que estás aqui, Senhor. Meu Deus, sai da frente, ninguém me segura mais. Irmãos, eu não senti como eu cheguei aqui. Eu criei asa nos pés. Eu empurrei minha filha e vim correndo. Quando eu cheguei aqui, eu olhei para o pastor e disse, eu estou aqui, pastor. Aí o pastor disse, Silvio, aleluia, glória a Deus. E começou a orar. Mas olha, eu digo para vocês, eu saí de lá tão pesada, com uma dor tão grande no peito. E quando o pastor orou aqui com a pastora em mim, quando eu saí, irmãos, eu não sentia pisar no chão. Eu saí leve. O meu fardo, Jesus tomou para ele. O meu fardo ficou nas costas do Senhor. Como ele me carregou esse tempo todo. Eu esperei, irmãos, 52 anos para aceitar Jesus. E ontem, vendo aqueles jovens, o depoimento, o testemunho deles, Guilherme falou assim: quando chegar em casa eu vou abraçar meu pai e eu perdoo ele. Eu cheguei em casa e não dormi pensando nisso. Eu disse, Guilherme perdoa o pai dele, porque eu não posso perdoar as pessoas que mataram meu irmão. Que esse era o meu maior pecado, eu não conseguia perdoá-los. Mas ontem, irmãos, eu me ajoelhei, eu chorei, eu orei por eles e eu os perdoei. Deus fez mais isso por mim, me tirou mais esse fardo. Se você se converteu agora como eu, busque orar, busque vigiar, busque jejuar, porque nós temos que vigiar e orar. Porque Satanás, ele lança flechas. Irmãos, esses poucos meses que eu estou convertida, já foi tanta provação, que se não fosse Deus estar comigo e eu ter aceitado ele, eu não teria conseguido passar. Mas todas as vezes que eu queria me sentir fraca, me fraquejar, eu sentia ele segurando na minha mão. Eu sentia que os irmãos estavam orando por mim, que tinha alguém junto comigo ali, e eu consegui passar. E vou conseguir passar por todas as provas que vieram daqui para frente, porque desse lugar eu não saio mais. Continue orando por mim, mas eu vou continuar orando, jejuando e vigiando,
porque eu sei que Ele está comigo. Agradeço a oportunidade.